Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje o vídeo é de dicas Netflix e hoje eu tenho dicas de 5 séries documentais da Netflix que cada uma tem um estilo, um gênero completamente diferente da outra. E o vídeo de hoje é um oferecimento do Streaming Box da Oi, que é esse aparelhinho aqui que você instala na sua televisão, é só ligar na tomada e no HDMI e a sua televisão vira Smart TV na hora. Desde que a gente começou a ter muito conteúdo em streaming, inclusive isso é muito culpa da Netflix, a gente começou a ter acesso muito fácil às coisas. Então hoje em dia, a gente quer as coisas mais acessíveis e mais fáceis pra gente assistir e maratonar. E o Streaming Box da Oi tem justamente esse objetivo de facilitar o acesso da gente a esses conteúdos. Ele já vem com a Netflix instalada, inclusive aqui no controle remoto já tem um botãozinho pra Netflix. Também já vem com os streamings da Fox, do YouTube e dá pra acrescentar outros que você quiser. E também aqui no controle tem o botão Oi Play, que é o serviço de streaming dos clientes da Oi, que além de conteúdos gratuitos, tem muitos filmes que acabaram de sair do cinema já lá na plataforma, inclusive Toy Story 4 já vai chegar lá. Ele tem comando de voz e dá pra você espelhar o conteúdo do seu celular pra TV. Sério, isso aqui é muito Black Mirror. E pra conhecer mais o Streaming Box da Oi é só entrar no site que eu vou deixar aqui na descrição. Então vamos para séries documentais da Netflix. A primeira é série de médico. Quem gosta de House, por exemplo, vai amar Diagnóstico. A série acompanha a doutora Lisa Sanders, que ela gosta de investigar e ir a fundo em casos que têm diagnósticos difíceis. Então são casos de pessoas que estão tendo sintomas de alguma coisa, estão sofrendo, mas os médicos não conseguem chegar a uma decisão do que a pessoa tem, né? Qual é o diagnóstico, qual é a doença. Desde 2002, a doutora Lisa escreve uma coluna no New York Times Magazine que se chama Diagnosis, que é isso, né? Diagnósticos. E a coluna dela foi a inspiração para a série House. Então sim, a doutora Lisa Sanders é o House da vida real. E ela explica que esse trabalho de diagnósticos difíceis é praticamente um trabalho de Sherlock Holmes, porque é um trabalho de investigação muito completo. Os médicos têm que ficar analisando todos os sintomas, cada um deles, o conjunto deles, da onde pode vir e muito mais. Mas o diferencial da proposta dessa série documental é que a doutora coloca um texto e um vídeo na internet. Então ela posta na coluna dela, cada episódio ela posta um caso e coloca os sintomas, o que tá acontecendo, e a pessoa ou os pais da pessoa, né, quando é criança, fazem um vídeo falando o que tá acontecendo, qual a dificuldade do diagnóstico e tudo mais. E aí, tanto médicos como pessoas comuns podem mandar vídeos de volta opinando em qual pode ser o diagnóstico dessa pessoa. Então tem vários médicos de vários países que mandam, médicos especialistas, né, naqueles tipos de caso, por exemplo, médicos especialistas em cérebro, né, neurocirurgião, e também pessoas que têm sintomas parecidos, ou que têm um caso na família, ou que tem um filho que tem esse sintoma, e já tem algum diagnóstico que é igual ao que os médicos estão pensando naquele caso, ou às vezes diferente. Então o que rola é que chegam muitas informações, e aí às vezes, como o caso da menina do primeiro episódio, ela não tinha nem ideia do que era a doença que ela tinha. No caso, por exemplo, do segundo episódio, a menina já tinha um diagnóstico que os médicos achavam que era, só que a consequência dele era um desligamento entre os lados do cérebro. Então era uma coisa assim muito grave que teria que ser feita para aquele diagnóstico. Então eles queriam procurar outras opções, e aí sim, chegam várias outras opções do que pode estar acontecendo com a criança. Então é muito legal porque tem várias pessoas do mundo inteiro dando opiniões, inclusive no primeiro episódio é uma médica da Itália que consegue resolver o caso. A segunda recomendação dessa lista não tem nada a ver com a primeira, é uma série criminal e é uma série falada em português, apesar de não ser brasileira. Eu tô falando de Bandidos na TV, ou em inglês é um trocadilho, assim, um trocadilho muito bom, que é Killer Ratings, que rating é audiência, e aí killer é quando alguma coisa é muito, tipo, né, matadora, né, tipo, uma coisa incrível. É como se fosse uma audiência matadora, né, a tradução em inglês. Série novinha em folha, foi lançada agora em 2019 e conta o caso do Wallace Souza, que é um apresentador de Manaus que foi acusado de encomendar assassinatos para mostrar no seu programa de TV. Essa história aconteceu no fim dos anos 90 e no início dos anos 2000, e é um documentário super completo porque ele traz fontes de todos os lados da história. Ao mesmo tempo que a gente tem o pessoal da investigação, a polícia e tudo mais, a gente também tem membros da família dele, que estão falando, não, mas não era bem assim. A gente tem pessoas que trabalhavam no Canal Livre, que é o nome do programa dele, então a gente tem o pessoal da edição, sabe, o pessoal da produção e tudo mais. E o lance é que esse programa era muito famoso em Manaus, e ele mostrava os crimes logo depois que aconteceu. Então o Wallace, ele tinha essa coisa de falar que ele queria pegar os bandidos, né, então ele era super contra a bandidagem, queria mostrar isso na televisão pra evitar que esse tipo de coisa continuasse acontecendo em Manaus, que tava com um nível de violência muito alto. Então o
grande lance dessa história é que eles conseguiam ter acesso aos crimes com muita facilidade. Então, sei lá, acabava de acontecer um tiroteio, a equipe do Canal Livre tava lá, o morto ainda tava quente, gente, o morto ainda tava sangrando, e aí eles filmavam a pessoa morta e passava de tarde na televisão, pra vocês terem noção. Então, assim, visualmente é um documentário que é bastante forte, até tem bastante momentos que mostram os corpos, e aí, com várias denúncias acontecendo, eles foram descobrindo que o Wallace estava envolvido nessas mortes para poder noticiar na televisão. O diretor e idealizador desse projeto é o Daniel Bogado, e ele não é brasileiro. Ele é metade paraguaio, metade britânico. Mas ele ficou sabendo dessa história e foi investigando, e aí resolveu fazer esse documentário. Essa foi a primeira série documental original que a Netflix encomendou e eu recomendo muito. A terceira dica dessa lista é o Explicando, que é produzido pela Vox Media, que tem site, canal no YouTube, eles são super grandes e eles produziram esses programinhas que são o Explicando. Basicamente, cada episódio eles explicam uma coisa. Então eles pegam um tema e super destrincham ele a fundo. E tem todos os tipos de tema, tem coisa de astrologia, tem coisa de ciência, de memória, cricket, criptomoedas, sabe? Todo tipo de assunto. A série foi lançada em 2018 e os episódios têm entre 15 e 20 minutinhos. Então é uma série super rapidinha, assim, que você tá com pouco tempo, mas quer ver alguma coisinha e ainda quer aprender algo legal, é o Explicando. Então o programa, assim, é super didático, você aprende muita coisa assistindo e ele usa muitos recursos visuais, assim, pra ajudar o entendimento. Outra coisa legal é que cada episódio é narrado por uma personalidade famosa que tem a ver com o tema. Então já teve a Kristen Bell, a Samira Wiley, Emma Stone, Rachel McAdams e muito mais. E agora também saiu o Explicando a Mente, que é uma série separada na Netflix, assim, são duas coisas explicando e o Explicando a Mente. E no Explicando a Mente são só coisas relacionadas à nossa cabecinha. Então tem episódios sobre ansiedade, sobre drogas e muito mais. Outra série que foi lançada esse ano e não tem nada a ver com as outras é Nosso Planeta. Pra você que gosta de coisas selvagens, de natureza, de entender o nosso planeta, é esse aqui. Então são várias histórias sobre a nossa fauna, oceanos, flora, inclusive sobre como as mudanças climáticas estão afetando esses ambientes. A série toda foi filmada em 4K, aquela tecnologia super cabulosa que dá pra ver cada coisinha da tela. O compositor musical da série é o Steven Price, que já ganhou um Oscar pela composição do filme Gravidade, e o narrador é o David Attenborough, que é um historiador britânico super renomado que é especializado em natureza. Então essa série é super importante pra gente ver as consequências do que a gente faz na Terra. E a última dica não tem nada a ver com nenhum anterior. A única coisa parecida é que no nosso planeta tem animais e aqui também, porque essa série se chama Apenas Cães. Prepara o lencinho, porque, gente, é uma série linda. Os produtores da série, a Amy Berg e o Glenn Zipper, eles queriam criar uma coisa que fosse good vibes, alto astral, pra gente assistir e ficar bem com o mundo. Então ele não quer focar, por exemplo, um monte de cachorro abandonado, uma coisa triste, e sim focar em histórias fofas e felizes sobre os animais. Então eles querem mostrar o que o animal tá sentindo naquele momento também, não só o ser humano, né, o dono do animal. E apesar da série ser sobre os cachorros, que são coisas super fofinhas, ela traz também temas muito importantes, por exemplo, como a guerra e os refugiados da Síria, ou, por exemplo, o primeiro episódio é sobre cachorros de serviço que ajudam pessoas que têm alguma necessidade especial. E a vinheta de abertura dessa série tem uma música perfeita falando sobre a relação que a gente tem com os cachorros. A letra é linda, a melodia, e aí tem várias fotos de pessoas com seus cachorros e imagens passando-se. Só a vinheta já dá pra chorar. Cada episódio se passa em um país diferente e a série já foi renovada pra segunda temporada. Inclusive, eles abriram pro mundo inteiro mandar as suas histórias de cachorro pra eles escolherem quais eles vão querer mostrar na segunda temporada. Então essas foram as 5 dicas de séries documentais pra vocês. Coloquem nos comentários qual você já assistiu ou qual você ficou super curioso pra assistir. E não se esquece que se você quiser conhecer o Streaming Box da Oi, é só entrar no link aqui da descrição. Um beijo, até a próxima.